Sejam bem-vindos ao Caras Entrevista. Eu quero começar essa entrevista com essa música para vocês entenderem quem é a nossa convidada de hoje. Isabela Guerreira! Ó, a flecha aqui, ó. A flecha aqui. Vem pra aqui, ó. Boa! Vem pra câmera abertona, porque Isabelle Nogueira está aqui comigo. Isa, que prazer ter você aqui. De verdade, tô muito feliz. Porque desde que você saiu do BBB, é uma vontade minha te entrevistar. Te acompanhei no BBB, me apaixonei pela sua jornada, por você, pela Amazônia, por Parintins, por tudo. Então, parabéns primeiro, antes de começar essa entrevista. Obrigada por você estar aqui, de verdade. Ai, obrigada, Pietra, pelo carinho e também pelo convite. Estou aqui muito alegre, muito feliz. E pra gente bater esse papo, que é muito gostoso. A gente vai conversar sobre várias coisas bem legais. Muitas coisas. Tem muito assunto pra colocar em dia, hein, Pietra? Tem mesmo. Porque já era pra estar aqui há muito tempo, né? Mas a gente conseguiu agora essa conciliação de agenda. A gente vai ter um bate-papo bem gostoso, bem curioso e bem legal. É isso. Porque, gente, BBB 24 foi ano passado. Mas você segue colhendo muitos frutos, né? Muitos frutos. Eu já vou falar sobre esses frutos, mas antes eu queria dar aquela pincelada sobre a sua trajetória no BBB. Porque foi uma trajetória muito bonita, muito legal de se orgulhar, de fato. Você realmente deu o nome ali do seu povo também. Queria entender, Isa, em que momento você quis realmente estar no BBB e qual o seu principal objetivo ali de entrar nesse reality, sabe? Eu sempre quis, assim, eu acho que a maioria das pessoas que trabalham com esse mundo artístico sempre querem, né? Então, assim, eu sempre quis. Eu sou envolvida no mundo artístico já tem muito tempo, né? De uma forma mais regional antigamente. Uhum. Então, eu sempre quis mesmo. E as pessoas sempre falavam, ai, Cunhã, você tem a cara do BBB. Cunhã, um dia você vai pro BBB. Cunhã, quando você estiver lá no BBB, eu comecei a entender que isso era uma verdade. Uhum. Que só não tinha acontecido ainda, mas um dia ia acontecer. Inclusive, é até algo que eu quero falar aqui rapidamente, que a gente precisa acreditar mais nos nossos sonhos, a gente precisa acreditar mais na nossa força de vontade, dizer mais sim pra gente e acreditar no nosso potencial, porque tudo é possível aquele que crê. Uhum. Então eu comecei a acreditar. Então eu entrava nos lugares, aí quando começavam as inscrições do Big Brother, as pessoas falavam, Cunhã, tu já te inscreveu? Tu tens que entrar. Cunhã, quando tu entrar, não vai ter pra ti, tu vai sair de lá campeã. Todo mundo falava, então assim, era algo que as pessoas viam em mim, eu comecei a acreditar, uma verdade, mas porque eu também sempre me vi muito comunicativa, muito alegre, muito diferente. Eu me via como se fosse realmente única no meio da multidão. Assim, não, eu nasci pra fazer sucesso, pra ser próspera, pra brilhar, e um dia que chegar a minha oportunidade, eu vou lá. E aí, Pietra, já até compartilhei que teve uns 2 anos que veio 2 olheiros atrás de mim, pra eu ir pro Big Brother. Eu acho que foi 2016 e 2018. Uhum. Só que nesses 2 anos, eu não pude ir por motivos muito particulares e pessoais, né? Entraram em contato comigo, recebi uma ligação, e realmente são pessoas verdadeiras. Não era algo verdadeiro, não era um golpe, porque a gente acha que é um golpe. Ai, meu Deus, um olheiro, será? Eram pessoas realmente profissionais, que trabalhavam na equipe. E nesse ano não deu pra eu ir, nos 2 anos não deu pra eu ir. E eu nunca tinha feito a minha inscrição. Quando chegou 2023, as pessoas sempre falavam, Cunhã, e a tua inscrição? E eu sentia, assim, que o dia que eu fizesse a minha inscrição, eu tinha que estar preparada. Uhum. Que esse dia ia dar certo. Então é meio como se eu tivesse me preparado. Sim. Porque eu sabia que no dia em que eu fizesse a minha inscrição… Ia acontecer. Ia acontecer. E eu fiz a minha inscrição direitinho. Horas e horas, respondendo várias perguntas, mexendo em coisas do passado da minha vida, porque você mergulha no mais profundo da sua vida, né? Eu tive que voltar atrás, mandar fotos, mandar vídeos, passei pelo processo todinho. Eu fui na época pra Belém, que foi onde aconteceu a seleção. Uhum. Comprei a minha passagem pra Belém, me hospedei na casa de uma grande amiga minha. Menina, fiz todo o processo. Cheguei lá, inclusive, a minha seleção, a primeira etapa, falavam que não era com Boninho, né? Uhum. E desde o primeiro momento foi com Boninho. Caraca. E eu lembro que as pessoas estavam tensas, né? Algumas pessoas da seletiva ficaram tensas. E aí falavam, aí as pessoas, ai, cadeira elétrica, cuidado com a cadeira elétrica e tal. Porque já era a nossa cadeira elétrica, a gente nem sabia, já era. Aí eu ficava assim, feliz por estar vivendo aquele momento. Eu dizia, não, pode acontecer o que acontecer, mas eu vou marcar essa cadeira elétrica. Eles vão me ver entrar, eu vou marcar, eles vão dormir pensando em mim. Eu vou falar tudo que eu quero, vou fazer tudo que eu quiser. Eles vão mandar eu calar a boca, como aconteceu. Aconteceu isso? Aconteceu. Nossa, você fala demais. Você fala muito rápido, menina. Parece que tá no acelerador do WhatsApp. Eu dizia, mas eu tenho mais coisa pra falar mesmo. Aí teve uma dessas pessoas que fazem entrevista com a gente lá na cadeira elétrica e fala assim, ai, não tem mais nada pra falar, não, pode se retirar. Digo, não vou sair daqui não, pode me perguntar mais coisa. Quero falar mais coisa. E aí, assim, a ponto de levar o super fora,
né? Ou está super dentro. Porque ali é tudo ou nada. Sim. Então eu falei, cara, eu tô aqui, vou fazer valer a pena. Vim de Manaus pra cá, me inscrevi, passei pelo processo todo. Então, assim, eu estava com muito sangue nos olhos, estava com muita força de vontade, acreditando que aquela oportunidade era minha, que eu era, assim, única e que eu ia brilhar muito com a minha história de vida, com tudo que eu passei e que eu tinha muito a entregar. Então, eu fiz a minha inscrição e sabia que aquilo estava no meu destino de uma forma brilhante, sabe? Então, acho que desde sempre, assim, eu trabalho, né, com a questão artística, com a dança, sempre quis, assim, não, nasci pra TV, pra comunicação, e um dia eu vou estar dentro do Big Brother. E quando eu chegar lá, o meu Big Brother vai ser o Big Brother do povo, eu lembro que eu falava, e vai acontecer assim, eu lembro que eu falei isso na seletiva, dizia, olha, Boninho, me ponha lá, porque eu vou pra final, e a minha final vai ser final de Copa do Mundo, eu lhe prometo. E menina… Menina, tu acreditas que eu falei isso pra ele? E realmente… E eu lá dentro… Não, só pra você ver como que a gente tem que acreditar nas nossas forças, dos pensamentos, Pietra. E que a palavra tem poder também, né? A palavra tem poder, Pietra. Exato. A palavra tem poder e a gente tem que acreditar de uma forma positiva. Não, nasci pra ser próspera, nasci pra ser feliz, nasci pra fazer sucesso. Por que não? Entendeu? Então, eu lembro que quando eu falei, não, a minha final vai ser final de Copa do Mundo. Eu calei minha boca assim, eu falei, meu Deus, eu tô prometendo muito, gente. Eu tô prometendo muito, gente. Como é que eu vou entregar tudo isso? E quando eu vi de dentro do Big Brother a final, eu te juro que sim, eu falei, meu Deus, isso é um sonho que tá acontecendo. Sim. Então, assim, eu acho que já tava predestinado. Eu sempre fui aquela menina pra frente, fora do meu tempo, assim, ousada, comunicativa, né? A professora tava começando a escrever a frase, já tava terminando na escola. Então, assim, eu acho que essas pessoas, elas se destacam, sabe? Sem medo de ousar, sempre fui extremamente corajosa, ousada. E eu acho que isso que me trouxe, inclusive, até aqui. Não, e é legal porque você fala sobre esse seu jeito único. No BBB, o seu jeito também foi muito único. Porque as pessoas falaram muito sobre você não escolher lados, né? Você jogou sozinha. Você entrou ali com o Davi no comecinho, pelo voto do público, que é muito legal quando você entra com o voto do público, né? E aí você continuou falando, gente, eu não vou escolher lado, eu vou seguir o que eu quero e vou assim até o final. Você se arrepende de ter feito isso? Você faria de uma forma diferente? Ou pra você era isso mesmo que você queria e a sua estratégia era essa mesmo? Eu não me arrependo de nada. Eu não tive uma estratégia assim, ai, gente, eu vou entrar, vou ser assim, no meio, no final. Não entrei, eu entrei assim pra viver, eu quero ser eu. Até porque, Petra, vou te falar sinceramente, não tem como você não ser você no Big Brother. Acho que a pessoa pode tentar ali uma amizade, forçar uma barra nos 10 primeiros dias e tá tudo bem, porque todo mundo quer permanecer no jogo. É muito conveniência ali pra… Tudo só uma lábia e tal. Mas depois disso, não tem como, Petra. Porque você fica sob um nível de estresse muito forte. Né? A gente acorda com aquelas lâmpadas na nossa cara, com um som muito alto. Você não dorme direito, não se alimenta bem. Tá com saudade da família. São muitas cores. Então, assim, não tem como você fingir que você não é aquilo. E tudo que você é, vem pra fora de uma forma muito mais forte. Então, assim, se você chora, você vai chorar mais vezes, né? Se você tem alguns medos, eles vão aparecer de uma forma mais forte, mais ativa. É a sensação que eu tenho falando da minha experiência no Big Brother, porque foi isso que aconteceu comigo. Não tem como você, não, vou entrar assim, vou ser assim. No meio do caminho, tudo acontece. Você não tem controle. Não tem controle. Então, assim, eu não entrei com uma estratégia. Falei, cara, eu vou ser eu, até porque eu não tenho como não ser eu. Eu vou ser eu de uma forma muito consciente. Vou tentar me concentrar, né, vou manter minha fé muito acesa, eu orava muito. Quando eu orava, parecia que eu me concentrava mais ainda no propósito, do porquê que eu estava ali dentro. E sobre não escolher um lado, mas por que tem que escolher um lado? Era o que eu mais me perguntava, gente, pera, calma. Por que eu tenho que escolher um lado? Peraí, que eu não nasci grudado com Beltrana, com a Ciclana. O jogo é individual aqui. Vai ganhar uma pessoa só. Por que tem que escolher um lado? Eu concordo com a opinião dela, mas eu também concordo um pouco com a opinião dela. Eu concordo com o que ele tá falando, mas eu não concordo tudo com o que ele tá falando. Eu tenho uma opinião diferente. E assim, em muitos momentos, mesmo sem combinar votos, a minha opinião batia muito com a opinião do Davi. Em muitos momentos. A gente votava, muitas das vezes, na pessoa parecida, mesmo sem combinar. A gente debatia e tal. Em outros momentos, não. Entendeu? Então, assim, eu acho que vai muito da criação, da cultura, da expectativa, do que tá vendo, do que tá não vendo. E eu vou te falar também uma coisa muito sincera com você, que lá eu olhava pra todo mundo como crianças. Eu não sei o porquê, mas foi uma coisa que aconteceu comigo. Eu olhava pra todo mundo com a história da vida da criança. Então, por exemplo, o Bin, que foi uma pessoa que eu tive um embate muito forte lá dentro, né?
O Bin, se você ouvir a história dele de infância, ele tem uma história muito, muito forte, Muito de impactante, superação, é muito verdade. impactante. Todos nós ali dentro temos, né? Eu tenho, o Davi tem, a Bia tem, a Fernanda, a Lani. Então, assim, parece que as infâncias meio que se cruzavam. Uhum. Parece que foi algo muito, muito próximo. Então, quando eu olhava pra alguém que eu ia votar, que eu me estressava com alguém, que eu queria gritar, eu olhava pra aquela pessoa e eu pensava, pô, mas a infância dessa pessoa deve estar gritando uma hora dessa porque sentiu falta da mãe, sentiu falta do pai. Então, na hora eu vou relevar mais um pouquinho, vou relevar mais um pouquinho, vou relevar mais um pouquinho. E eu ia relevando. E as pessoas pensavam, ai, não, tá em cima do muro. Eu começava a olhar pra todo mundo com esse olhar. Óbvio que teve momentos que eu saí, que eu esqueci tudo isso que eu tô falando aqui. Que eu esqueci tudo isso que eu tô falando aqui. E foi, brigou, debateu e tudo certo, tudo Menina, lindo. me desconheço. Olha, mas teve horas que eu realmente pensava nesse lado, sabe? Eu ouvia a história de vida deles. Eu amo história de vidas. Sim, eu amo sim. história de superação, sabe? Até filme. Gosto de filme baseado em fatos reais. Então eu pensava assim, nossa, que caramba, né? Que legal. Então eu acho que eu comecei a olhar pra todos eles com esse olhar. E na hora de escolher um lado, não tinha como. Até porque também é uma outra coisa, Pietra. Convenhamos, né, gente? Vocês que assistiram. No começo, todo mundo me amava muito. Assim, ninguém tinha embate comigo, a galera não queria frescar com a minha cara. Então tinha uma coisa assim, eu vou frescar com a cara deles? Tá todo mundo, tipo assim, não tem ou você fresca, mas aí você começa a frescar, né? Tipo assim, de puxar a paciência da pessoa. Mas aí foi você que começou. Então, assim, realmente é um jogo, de fato. E como é na vida, né? Não se arrepende de nada. De isso que é nada, legal. Pietra. Foi tudo perfeito. Até porque você chegou na final. Ah, não, foi Se tudo você tivesse perfeito. que se arrepender, tá ótimo. você ia falar, Pedro, então não faz nenhum sentido, Nada. né? E eu vou te falar uma outra coisa. Pra você, que é fã de Big Brother, não existe um perfil. Porque se você quer só um perfil, vai ser todo mundo igual. Você não vai ter enredo. Perfeito. Então, você tem que ter uma pessoa mais doce, uma mais atrevida, uma mais ousada, uma mais menos ousada, uma chorona, uma corajosa. Então, assim, você quer todo mundo igual, quer um grande barraco ali, vai ser todo mundo no mesmo perfil, você não vai ter enredo. Aí não Então, funciona. entendeu? Para de reclamar das pessoas que não tomam o lado que você quer. E já fica a dica pro BBB 26, então, tá bom, galera? Você que vai verdade. se inscrever aí, pelo amor de Deus, seja você. Pietra, tá aí, você falou uma coisa secreta, que é tão simples que parece difícil. Quer entrar no BBB? Quer brilhar no BBB? Você tem que ser você. Porque de pessoas iguais, pessoas assim, parecidas, o mundo tá poluído. Você tem que ser você. Se você é risonho, se você fala alto, se você tem os seus defeitos, suas qualidades, você tem que se acolher. Você chega lá na cadeira elétrica. Ah, fale seu defeito. Ai, meu defeito é que eu penso mais no outro do que em mim. Gente, você tem que falar seu defeito. Meu defeito é que eu gosto de fazer barulho. Tem uma coisa que eu gosto de incomodar o outro. Então, assim, às vezes, quando a gente vai falar o nosso defeito, a gente fala uma coisa fofinha. Então, se você não se conhece, uma outra coisa, puder dar uma dica, você que vai assistir o Big Brother, gente, você tem que se conhecer. Você tem que falar, não, essa é a minha parte, eu não suporto essa minha parte, esse meu lado é péssimo. Você tem que se conhecer, porque quando você entrar lá, você vai conhecer um lado seu que você não quer assumir. É verdade. Então, assim, você tem que se conhecer. Uma outra dica, porque, assim, antes de eu ir pro Big Brother, eu parei muito pra entender. Porque eu penso que nós somos os nossos maiores adversários lá dentro. Se você perdeu o controle, você perdeu pra você. Com certeza. Eu lembro que quando tinha embate, né? O Davi entrava em muitos embates, obviamente todo mundo sabe disso. Eu dizia, Davi, segura o controle tá na sua mão. Você não pode deixar a pessoa te tirar do sério. Eu falava isso pra todo mundo, né? Porque assim, o controle tá na nossa mão. A gente perde pra nós mesmos na vida, né? Em várias situações. Então, você tem que se conhecer. Quem vai pro Big Brother tem que se conhecer. Quando você sentou lá na cadeira elétrica, te perguntaram isso? Qual era o seu maior defeito? Me perguntaram. Qual que foi a sua resposta? Porque eu falava muito, falava rápido, falava alto e eu incomodava muito as pessoas. E aí você queria que eles continuassem perguntando, eu quero continuar aqui falando, galera. Olha aí, ó. Tô Tô aqui mostrando pra aqui o isso, meu meu defeito. Eu dizia, olha, eu não gosto muito desse meu lado, incomoda. Tem gente que não gosta. E realmente, lá dentro incomodou muita gente. Assim, muitos momentos depois, que a galera já não tava mais paz e amor, já tava com fome, a galera Menina, na xepa. Tem um momento do Big Brother que a gente sabe que deu ruim, que tá todo mundo de saco cheio já, verdade. né? Todo mundo quer encontrar família, não quer estar Verdade. em jogo, que é muita pressão. O confinamento pressão. traz muito isso mesmo pra gente, né? Traz o confinamento, a saudade da família, o alto nível de estresse pelas luzes, pelas cores. Mas assim, depois que eu tava nesses loopings de estresse, eu me dava conta de que eu estava lá dentro dizendo, epa, mas eu tô passando esse estresse dentro do Big Brother. Então tá tudo ótimo. Daqui a pouco Daqui a pouco eu volto pra vida real que é lá fora. E eu tenho um prazo aqui, eu quero ficar aqui os 100 dias. Então eu vou aguentar esse estresse, essa fome. Gente, eu fiquei na xepa muito tempo. A gente teve 2 tá com nada. Então, assim, eu lembro que eu ficava com fome, sentia muita fome e tal. Mas, assim, eu dizendo, gente, eu tô com fome no Big Brother. É verdade. Que alegria, né? Eu me inscrevi pra isso, porque eu sabia que isso seria uma consequência. Então, assim, depois tem gente que entra que, tipo assim, ai, não, é um estresse. É um estresse, mas se você entende o propósito, que é momentâneo, que já vai passar,
Nossa, você senta assim no pudim de uma forma muito tranquila. É uma questão psicológica mesmo. Tem que ir muito bem psicologicamente pra absorver dessa forma. Tem que assim. estar concentrado. E você foi muito bem. Agora, assim, no finalzinho do jogo, você se relacionou com o Matheus. Até então, a gente não esperava isso. Queria entender se é algo que você também foi pega de surpresa, se você imaginava que isso aconteceu, ou durante o jogo você estava tão focada em só viver o seu jogo mesmo, que você deixou isso passar durante um tempinho e aí só no final resolveu se entregar. Não, também foi uma surpresa pra mim. Uhum. Né? Eu não entrei lá com esse propósito, mas eu entrei solteira. E se realmente eu sentisse algo como eu senti e quisesse viver, eu ia viver. Porque eu tava dentro do Big Brother e queria viver absolutamente tudo que eu poderia viver de uma forma muito alegre e tal. Então, realmente, não tinha esse planejamento, não tinha no começo, nessa vontade. Ai, meu Deus, eu tô planejando, tô querendo muito. Foi algo realmente que foi se revelando do meio pro final. E aconteceu, né, de uma forma muito divertida ali, foi muito legal pro final. E foi muito, muito louco, né? Eu acho que eu vivi tudo que eu podia viver no Big Brother. Foi monstro, prova de resistência, menina, uma grande Todas loucura. as emoções, Todas assim. as emoções, O relacionamento com o Matheus também veio aqui pra fora. Vocês namoraram, noivaram, enfim, terminaram. Você acredita que essa questão de ser tudo muito intenso no BBB, também ser um relacionamento meio público, isso acarretou todas essas fases, assim, no relacionamento? Olha, eu percebo que é muito, realmente, pela minha experiência de relacionamento pós-Big Brother, é muito delicado viver um relacionamento pós-Big Brother quem sai na final, junto. Porque primeiro que a gente sai no nível de estresse muito forte. Né? As duas pessoas saem muito abaladas, não adianta. Pode meio sair perdidas super também, feliz, né? Pode sair campeão, super feliz, tá todo mundo abalado psicologicamente. Porque a gente sai como se a gente estivesse vindo realmente de um outro planeta. Pra vocês tá tudo normal. Vocês viram a gente, pra gente não. Gente, quem eu sou? O que eu tô fazendo? Na minha cozinha que eu vivo anos, onde é que tá a frigideira? A gente não sabe, assim, você não sabe nada. Você realmente volta pra uma reabilitação. Então aí você vem com um relacionamento, você vem com uma responsabilidade, que as pessoas querem muitas das vezes acompanhar o que elas acompanhavam lá dentro. E aí você tá meio que se reabilitando, o parceiro, no caso, também, né? Então você fica num looping de emoções. Então, essa entrega, eu acho que ela, hoje, com a minha experiência, né, de vida, pelo que eu vivi, pra quem vai ver Big Brother, quem vive casal, na minha experiência, mais uma vez eu volto a falar, ela deve ser muito bem dosada. Porque senão, assim, você se entrega no nível que você, muitas das vezes, não consegue depois dar conta de outras responsabilidades até, sabe? Então, assim, o parceiro ou a parceira que sai com você na final também tá muito abalado, também tá muito ferido. As duas pessoas precisam de acolhimento. E quem vai dar esse acolhimento? Como que eu vou dar esse acolhimento do meu parceiro se eu tô também abalado? Que os dois saem muito assim, sabe? Sim. Então, realmente, eu acho que esse sair é um sair com muitas emoções, com muito impacto em todos os sentimentos. Você sai realmente muito impactado com tudo, a fim de viver tudo, né? Com o choro, com a alegria. Tem que tomar decisões, carreira, uma nova carreira. Ao mesmo tempo, quero construir uma família, gostei dessa pessoa. E agora? Eu dou conta disso, dou conta daquilo. Então, realmente… E aí, as pessoas querem assistir. Grava, como é que grava um casal? É verdade. Gente, é um looping de emoções. Tem o público que vira fã, aí tem a fanbase, tem isso, público, né? Fã de casal, de reality. Já tinham me falado. É uma coisa séria, menina. Já tinham me falado, mas eu não sabia como era. Aí, realmente, eu acho que eu vivi um casal que saiu junto na final, né? Que foi muito querido pelo Brasil, principalmente dentro do programa. Isso foi muito lindo. Essa história, ela é inegável, não tem como apagar. E é uma história que eu guardo com muito carinho, principalmente tudo que eu vivi lá dentro. Faz muito parte de tudo que eu fui lá dentro. E eu fico muito feliz com o carinho, com o acolhimento das pessoas até hoje, né? Tem páginas com carinho pros dois, né? Como casal. E eu acho isso muito bonito, né? Hoje eu escolho guardar recordações positivas em absolutamente tudo na minha vida. Então, aí você sai impactado com esse boom. Eu lembro que quando eu saí no hotel, eu cheguei no hotel, aí tava lá, assim, o shipper do casal, né? Mabelle. Aí eu digo, égua, quem é Mabelle já, mamãe? Menina, um monte de coisa na minha cama. Aí minha mãe, minha filha, você não tem noção do que tá acontecendo aqui fora. Minha mãe foi me explicar, porque eu não sabia nada. Até chip direito, não sabia direito o que era. E aí minha mãe foi me explicar, eu digo, mamãe tá assim? Ela disse, minha filha, tá assim, tanana e tal. Aí eu falei, caramba, como é que pode, né? Então, assim, é muito legal como as pessoas acompanham, né? Só que do outro lado daqui, tem realmente duas pessoas que precisam voltar à realidade. E a realidade requer o pé no chão, né? E assim, eu sempre fui uma pessoa, eu era uma pessoa que tinha uma vida mais exposta na minha região.
não a nível nacional como hoje é. E eu sempre tive os meus relacionamentos extremamente longos e duradouros. E eu sempre fui uma pessoa muito reservada na minha vida sentimental, na minha vida amorosa, sempre. Por vários motivos. Primeiro que quando você se expõe, você está expondo a vida do parceiro, Óbvio. a família do parceiro. Então, assim, você expõe muitas coisas, né? Outras E pessoas. eu penso assim, Pietra, se a gente expõe o casal quando tá feliz, e quando tá brigado? Porque todo mundo briga. Gente, espera, todo mundo briga, todo casal tem suas desavenças. Ontem mesmo briguei com meu marido, Diego. Olha aí, Diego, reage, hein, Ainda Diego? bem- Faça as pazes comigo, entendeu? Diego, reage, cadê, Diego? Então, assim, e aí, quando o casal briga, é o casal que compartilha a sua vida de internet. Quando briga, compartilha que briga, legal. É. Porque aí você tá tendo uma educação de casal com outras, mas você compartilhou tudo, que brigou mesmo. Peraí, calma, o casal que nunca compartilhou uma briga, nunca brigou? Pera, calma, que casal é esse? Precisa compartilhar e como que é esse curso, né? Então eu penso assim, quando eu tô bem com o meu parceiro, eu tô compartilhando que a gente tá bem, flores, paz e amor, mas e aí, quando tem aquele atrito? Compartilha ou não compartilha? Não compartilha, mesmo assim tem que postar que tá bem, mas pra mim já não é uma verdade. Então, assim, isso Legal. sempre me incomodou. Esse excesso de pensar que eu tenho que teria, né, que ser compartilhado. Ao mesmo tempo, nunca ninguém me pressionou, mas ao mesmo tempo tinha uma expectativa, né, de querer assistir mais o casal e tal. Então você sai realmente com essa pressão. Então eu sempre fui uma pessoa muito reservada na minha vida sentimental, amorosa, e eu gosto muito de ser assim. Porque eu acho que também eu quero muito contribuir com muitas pautas, né? Eu acho que a minha vida ela é vista, ela é aberta para todo mundo, eu não tenho vergonha de absolutamente nada. Mas eu realmente não quero que isso se torne uma única pauta, sabe? Porque eu acho que, como eu falei pra você, é uma verdade que eu penso, poxa, mas e quando o casal briga? Como é que fala isso com o público? Aí já criam uma energia. Aí já ficam esperando que vai voltar as pazes. Já tem gente que espera que não. Aí tem que ficar dando justificativa da sua vida e da vida do outro. Sim. Então, assim, realmente E aí acaba que só isso vira uma pauta. E aí as coisas que você tá fazendo em volta ali, né? Falando sobre a região amazônica, falando sobre Parintins, falando sobre você ser cunhã, acaba se apagando por uma coisa que talvez não é importante para outras pessoas, é importante para você e para o seu parceiro, não tem essa questão. Então hoje, depois de viver isso, eu realmente tenho uma experiência sobre esse carinho, que é muito bom, mas ele também tem que ser dosado. E você realmente, ou você entrega as expectativas do outro, do que todo mundo quer ver, é muito legal, muito bonito. Mas quando você se depara com o mundo de looping que nós saímos de sentimentos do Big Brother, você coloca os pés no chão e às vezes precisa ficar em silêncio, precisa ficar um pouco mais off, porque é o que acontece. Quando uma pessoa sai do Big Brother, eu lembro que quando eu saí do Big Brother, eu já entrei numa outra loucura da minha vida, que é Parintins, em seguida, assim, né? Que já é uma outra preparação de menina, uma grande loucura. E eu lembro que eu fui fazer terapia, né, pra me preparar pra Parintins e pós-Big Brother. Eu comecei a fazer terapia com o meu terapeuta, ele falou, Isabelle, pegue um papel e uma caneta. Aí eu tava. Ele, agora escreve. Eu digo, não vou escrever nada, não. Tenho paciência, não vou escrever nada, não. Eu vou falar pro senhor, não dá pra escrever nada, tô sem paciência hoje. Então, assim, você tem que ser muito acolhido. Pós-Big Brother, realmente, a família, o abraço, o amor, realmente a cabeça fica bem, uma loucura. Complicado, até você se reinserir no mundo novamente é um processinho aí. É um processo. Isso você falou tudo agora, assim. Reinserir no mundo é um processo mesmo. Total. Mas vamos falar então sobre Parintins? Bora! Porque assim, Isabelle fez o efeito Isabelle em Parintins, porque todo mundo começou a querer saber mais sobre o festival, a saber o que era Cunhamporanga, o que acontece por lá, o que é tudo isso. De que forma você saiu do BBB sabendo disso também, desse seu efeito, Isabelle, na sua região, e falando tão bem desse festival que, inclusive, eu tenho que conhecer, tá, gente? Tem que conhecer, Pietra. Tenho. Bora conhecer. Então, quando eu saí, lá dentro, quando eu falava para as pessoas, na verdade, sobre Parintins, e algumas não conheciam, eu dizia, égua. Como essa pessoa não conhece Parintins? Tem alguma coisa de errado com ela. Porque pra mim é tão lindo, óbvio, que eu achava que o outro que não conhecia parecia que tinha alguma coisa de errado com o outro. Porque pra mim era algo assim, bom, né? Eu vivo Parintins desde a barriga da minha mãe. Eu danço de forma profissional, vai fazer 20 anos agora. Eu tenho 32 anos. Então, mais da metade da minha vida. É a vida inteira, praticamente. É a vida inteira. Então, assim, pra mim, Parintins realmente exala os meus poros, né? Tudo que eu vivo no festival e tal. Então, quando eu saí e eu vi, na verdade, lá de dentro, né? Quando eu vi a festa aqui fora, na final… Absurdo isso. Falei, gente, eu ganhei o Big Brother, gente. Pera, calma. Eu ganhei o Big Brother.
né? Eu ganhei o Big Brother, assim, entendeu? De jogo. Já tava meio consciente que o David tinha muita expectativa, obviamente, de ganhar. Mas quando eu vi a minha torcida, eu falei, galera, peraí, calma, acho que eu vou ganhar o Big Brother. Eu pensei assim. Mas, sinceramente, eu ganhei o Big Brother. Eu me sinto campeã, de verdade. Porque eu não ganhei sozinha, né? Muita gente prosperou comigo, né? O meu povo prosperou, a minha festa, o Amazonas, pessoas, artistas que fazem artesanato, né? Mototaxista, taxista no período de Parintins, dançarinos, coreógrafos, artistas, cantores. Todo mundo prosperou. O Amazonas inteiro. Absurda, uma visibilidade, assim, muito positiva, muito linda. Então, me sinto muito campeã. O que mais que eu quero? Que alegria. Né? Minha imagem foi vista de uma forma muito positiva, impactante pro Brasil e pro mundo. Porque eu lembro que eu estava saindo do avião, eu encontrei um soldado dos Estados Unidos, do exército americano. Ele me encontrou, falou comigo assim, arranhando o português, dizendo que me via pelo telefone no Big Brother e que se apaixonou por mim, pela minha cultura e veio dos Estados Unidos para conhecer Parintins. Então, assim, eu falei, gente, sério, eu tô super feliz e campeã. Eu digo, gente, quando aquele rapaz me parou dentro do avião… Você falou, missão cumprida, né? Te juro, a sensação que eu tive assim, eu falei, sério mesmo? Então, assim, meu Deus, quem eu sou? Sabe, só pra você ver o poder que nós temos nas nossas mãos, né? E assim, sem fazer força nenhuma. Eu não entrei lá com estratégia, não, eu preciso falar de Parintins. Não, é algo tão natural pra mim, que eu vivo, é falar da minha vida. Que eu não tinha como não ser eu, não tinha como não falar, não tinha como não viver. Que é tão natural que quando as pessoas começaram a falar desse efeito Isabelle, com carinho, desse impacto positivo que o Amazonas hoje ainda vive, graças a Deus, eu falei, nossa, sério? Às vezes eu não consigo acreditar que eu, de alguma forma, contribuo ou fiz isso tudo. Né? Então, assim, eu fico muito grata, muito feliz. E eu percebo que a nossa maior contribuição de propósito de vida aqui na Terra é contribuir com a evolução do próximo. Exato. Contribuir com as próximas gerações e ser herança alegre, né, de ancestralidade. Então, eu fico muito feliz. Muitos artistas indígenas me param, que fazem artesanato, falam, Cunhã, obrigada por ter usado nosso artesanato dentro do Big Brother, porque hoje eu vendo muito mais artesanato. Né? A gente teve um giro econômico, batemos recorde de número de público, né? Mais de 120 mil pessoas. A gente tem um pouco mais de 90 mil habitantes em Parintins. E em 2024, a gente teve mais de 120 mil pessoas em Parintins. Teve um giro econômico acima de 81% no município e no estado. Esse ano de Parintins também, em 2025, nós também batemos o recorde. Tanto de visitantes, turistas, investimento na capital e de receber também empresas que começaram a investir no Festival Folclore de Parintins. Então, assim, aumentou tudo para todo mundo de uma forma muito alegre, muito próspera, muito feliz. Hoje, Manaus recebe muito mais turista. O Amazonas tem, na verdade, né? Muito mais turistas no seu todo. Parintins, você tem que comprar tudo, hospedagem, ingresso por um ano. Muito antecipado. É verdade. Então, assim, isso é muito lindo, eu fico muito feliz. A gente ouviu falar de Parintins no Fantástico, né? Coisa que a gente não ouvia há muito tempo. A Globo fazendo pautas sobre Parintins, outros veículos nacionais importantíssimos e internacionais falando de Parintins, né? Tanto no ano de 2024 quanto 2025. E a alegria é que isso se propague por mais anos, sabe? Porque tem muitas pessoas que vivem dessa arte, sabe? Tem pescadores que na época do Festival de Parintins se tornam alegoristas ou dançarinos, né? Donas de casas que na época do Festival de Parintins se tornam costureiras para os bois e tem o seu giro econômico que vão durar por meses. Né? As pessoas alugam suas casas no mês de Parintins que vai virar a sua renda por um ano praticamente. Então, assim, a gente está falando de um movimento que ajuda muita gente. E é comida no prato da mesa de muitos amazônicos, que em algum momento foi uma parte do Brasil esquecida e camuflada. E hoje o Brasil voltou a olhar para essa parte com muito carinho, com muito interesse e com muita justiça, porque é o que nós merecemos. Né? Nós movimentamos uma economia artística muito forte, não só no Amazonas, mas em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? Porque os artistas de Parintins fazem esse intercâmbio cultural e vão para o Carnaval de São Paulo, para o Carnaval do Rio de Janeiro, para outros estados do Brasil também fazem arte e acabam contribuindo, né, com esse dinheiro econômico, sim, levando a arte que vem da floresta. Então me alegra muito ser essa porta-voz, viver tudo isso. E eu só fiz algo que eu faço sempre. Eu só falei de você, né? Só falei um pouco mais de mim, da minha essência. Eu fico muito feliz. Eu me sinto realmente campeã. Você sabia que, quando eu estava no meu confinamento no hotel, eu lembro que eu escrevi assim no meu papel que eu tinha: eu sou a campeã do BBB 24. Eu acredito muito no poder da palavra, da escrita. E eu escrevi isso muitas vezes. E eu saí do Big Brother com essa sensação de campeã, de vitoriosa, sabe? Independente de colocação ou de valor conseguido dentro do programa.
Mas eu saí de lá com essa sensação, porque foi uma vitória muito grande. Sim. Sabe, o turismo, tudo que tá acontecendo, o Brasil olhar para o Amazonas de uma forma mais carinhosa. Então, realmente, me sinto muito campeã. Total campeã. E campeã também desse ano, tá, gente? No festival. Ah, é? Meu boi ganhou esse ano, Meu hein? amor! Ai, que lindo, E eu fiquei gente. sabendo, inclusive, eu tava lendo, que você se machucou em algum Me momento. Tava machuquei, pensando em Pedra. desistir e venceu. Então, Glória a assim, Deus, minha imagina mana. se não tivesse se machucado, hein, galera? Menina, foi. Olha, eu tô até fazendo fisioterapia ainda. Caraca! A reabilitação do joelho foi um momento que eu tava dançando. Aí eu dancei com o joelho. Aí dancei com o joelho, né? Eu ia fazer o passo com o outro joelho. Aí teve ali um imprevisto, algo que aconteceu rapidamente. E quando eu caí no joelho, eu tenho uma técnica pra cair de joelho, que eu não caio em cima do joelho, por isso que eu não me machuco. Mas nessa noite, deu dum-tum em cima do meu joelho, assim. Ui. Foi algo que na hora eu senti. E eu comecei a dançar só com esse lado. Eu senti esse lado aqui. Eu tive que entrar ali numa manobra pra dançar de forma alegre, feliz. Na hora eu senti. Aí, quando eu voltei pro camarim, que acabou o espetáculo, meu joelho tava inchado, tinha 2 joelhos, né, em cima de um. Ai. Mas eu falei, não, eu danço há 20 anos quase, isso nunca aconteceu, isso não vai acontecer, tá tudo ótimo, Vou me gente. acostumar aqui, tudo Meu certo. tá tudo certo. Saí de lá sorrindo, feliz. Fui dormir, né? No outro dia, eu lembro que eu não consegui levantar da cama. Caraca. Eu lembro, eu filmei isso, gravei tudo. Na última noite do festival, eu não conseguia levantar. E aí, eu senti 2 joelhos em cima. Eu digo, mamãe, pelo amor de Deus, me ajude. A mamãe pegou um saco, colocou vários gelos dentro e colocou em cima do meu joelho. Vai curar agora. Vai curar já. agora. E eu levantei e comecei a tentar andar. Eu não conseguia alongar. Depois eu descobri que eu tive estiramento na musculatura posterior do joelho também. Caraca. E eu comecei a andar, eu não conseguia andar. Sabe, fazer o movimento do joelho, assim? Não conseguia, simplesmente sentia muita dor. E a perna dura, o joelho duro, enrijecido, assim. Aí eu comecei a entrar em pânico, isso 8 horas da manhã. Eu falei, meu Deus, não é possível que eu tô passando por isso. Eu falei, não é possível. Não acredito nisso. Isso não vai acontecer. E aí, na minha cabeça, assim, pensamentos intrusivos querendo falar, não, você não vai dançar, não tem como, você tá debilitada. E eu disse, não sou debilitada, não. Tô debilitada nada, tô aqui, ó, pra cima. Colocar uma positividade. Vamos colocar pra cima. E a minha mãe, assim, a casa inteira tensa, minha mãe, todo mundo tensa, assim. Aí eu lembro que eu contratei uma fisioterapeuta, maravilhosa ela, me atendeu no domingo, né? Deixou sua família ali naquele momento, foi me atender. Graças a Deus, eu não quis fazer barulho, eu não quis ligar pra diretoria pra contar. Por quê? Se eu ligo e conto, primeiro que aquela energia já toma conta do negócio, com uma certeza. dúvida. Segundo que ia trazer mais uma preocupação. Última noite de festival, sempre preocupante e tal. Ia trazer mais uma preocupação pra diretoria. Eles já iam começar a pensar em nomes. Isso ia se espalhar pela imprensa. Nossa, Ia gerar um grande burburinho. E eu falei, não, eu preciso ser responsável. Se não dá, eu preciso falar, comunicar pra ter uma pessoa a tempo. Porque a prioridade realmente é o boi. Em primeiro lugar, é o boi, é o festival, a agremiação. Então tem que ter alguém nessa noite disposta no seu todo pra isso. Mas eu vou tentar tudo que eu puder. Porque, ao mesmo tempo, a minha roupa, dependendo da pessoa que podem arrumar, pode não dar nessa pessoa. Então tem que adaptar tudo, né? A coreografia e tudo. Então, assim, eu vou tentar tudo que eu puder. Vou ficar aqui quietinha. Vou contratar uma fisioterapeuta. Eu contratei ela foi. Aí ela disse, tu vai dançar essa noite? Eu digo, vou dançar essa noite. Por isso que eu chamei você aqui. Porque você vai resolver essa parada. Ela disse, meu Deus. Eu só preciso de uma noite, moça. Depois eu posso cair, tá tudo certo. Aí ela disse, você vai resolver. Aí tá, ela começou a fazer lá ultrassom, começou a fazer várias coisas. Aí ela foi pra casa dela e disse, peraí que eu vou trazer outra pessoa pra me ajudar, porque o negócio que dá sério. Caraca. Aí ela trouxe uma outra fisioterapeuta pra ajudar ela. Aí a fisioterapeuta chegou, você vai dançar essa noite? Eu digo, vou dançar essa noite. Eu não sei o que vocês vão fazer. Mas eu vou, entendeu? Essa noite. Aí elas começaram a tratar lá o meu joelho, tomei um anti-inflamatório fortíssimo, capotei. E eu tinha que me maquiar já, chamei uma amiga minha, maquiadora. Sendo maquiada dormindo. Maquiada dormindo, porque eu ia maquiar na Casa dos Itens, que é uma casa onde a gente fica e cria toda a produção. E aí, essa maquiadora foi me maquiar dormindo, assim, quando tratava o meu joelho, cabelo molhado, aí eu lá dormindo, assim, tem uma imagem meio assim, dormindo. Meu Deus. Aí eu falei assim, não, gente, e assim, um clima tenso, todo mundo tenso, os meus amigos, a minha equipe, todo mundo muito tenso. Eu digo, não, gente, mas se Deus quiser, eu vou levantar daqui já. Vou me recuperar e eu vou dançar. Aí todo mundo, amém, amém, amém. Aí todo mundo esperando Começou a acreditar nisso. uma positividade minha. Aí eu disse, galera, vocês têm que estar positiva aí Todo também. mundo, exato. Porque eu tô esperando de vocês uma força. A força sou eu, Aí eu lembro que eles, todo mundo, amém, amém, amém.
Aí eu comecei a andar, né? Minha fisioterapeuta me ajudou a andar. Ela disse, olha, você tem que dar passos assim, colocar força no calcanhar. A menina foi em horas, assim, uma reabilitação de dias, em horas, assim, foi sério mesmo. Aí ela falou bem assim… Aí eu tinha que experimentar a fantasia, que a gente sempre, quando a gente vai dançar, a gente faz o teste da roupa que vai usar no mesmo dia, de manhã. Uhum. E eu liguei pro artista e falei, olha, não tem como eu ir. Ele disse, não, você tem que vir. Eu disse, não, você não tá entendendo, aconteceu um imprevisto com o meu joelho. Eu não tenho como andar daqui até aí. Nem que eu vá de carro, não tenho como Tem sair que me da minha guardar casa. pra noite. Aí ele falou assim, não, você tem que ir. Aí eu falei assim, nossa, comecei a achar que… E se der algum problema na minha fantasia? E eu não fui, vou me sentir culpada por isso. Não, quer saber? Eu vou. Mamãe, eu vou lá. Ela, não, você não vai não. Eu digo, vou. Enfaixa meu joelho aí. Aí a fisioterapeuta enfaixou meu joelho, colocou uma band pra suportar o deslocamento, enfaixou e eu fui andando. Coloquei uma roupa, tô maquiada, tô bonita, não tô com aspecto de doente, entendeu? Bora lá. Aí eu fui andando lá pro lugar, cheguei lá pra ensaiar, precisei de um pouco de ajuda e tal, pra caminhar, experimentei a roupa, experimentei tudo que ia acontecer e voltei pra casa e descansei. Graças a Deus, o garantido nessa noite foi o último. Porque se ele fosse o primeiro, ia ter ali realmente ia ser mais delicado. E aí foi quando eu cheguei no bumbódromo. Aí, na verdade, a fisioterapeuta falou, depois ela falou bem assim, nossa, cara, quando eu soube que você dançou, como você dançou, você é muito guerreira. Não acreditou, né? Que eu não acreditei que você tava ali, a minha maquiadora, não acreditei, Isabelle, que você tava dançando daquele jeito. Porque tudo aconteceu, nossa, em horas você tava ali. E eu dançando assim, com um sorriso no rosto, ninguém sabia. Vieram ficar sabendo depois, né? Porque realmente eu não queria que ninguém soubesse naquele momento, né? Mas aconteceu, isso é algo que acontece com muitos itens, não sempre. Mas sim, outros itens já passaram por isso, né? Eu nunca passei por isso. Já teve item que passou por tornozelo, teve item que passou por costa, já ouvi outras histórias. Teve item que teve que abandonar o item. Teve que, na verdade, abandonar não, uma palavra muito forte. Renunciar o item naquele momento por um outro percalço, um imprevisto que acontece. E eu ficava pensando. Imagina se acontece comigo. Não, eu ficava imaginando a minha história. Dizia, não, esse ano é um ano bom, assim. Tá todo mundo aqui em Parintins. É um ano incrível pra mim. As minhas roupas estão lindas. Tudo pra acontecer. E esse ano eu vou assistir o festival de casa por um imprevisto. Não aceito isso mesmo. não. Joelho, você vai ficar bom agora. Comecei a orar. Falei pra minha fisioterapeuta, bora reagir, galera. Mamãe, gelo no joelho, vamos lá pra cima. Minha mãe, minha filha, não vai lá ensaiar com a sua roupa. Eu digo, não, mamãe, eu vou. Porque assim, você tem que imaginar a sua história. Não é possível que eu passei por tudo isso pra chegar aqui. Não aceito isso pra mim, não. Eu vou tentar até a última gota. E foi aí que eu cheguei lá, dancei, arrasei. Graças a Deus, meu boi campeão, ganhei, tudo ótimo. Menina, graças a Deus. Agora vocês pegam essa história e depois vão lá ver como que ela dançou. A gente vai colocar aqui, inclusive, no insert. Ai, coloca. Pra vocês terem uma noção de que ela dançou desse jeito, tá? E aí saiu vencedora. Saí, graças a Deus, olha. Arrasou demais. Graças a Deus, demais, olha que verdade. Lindo. Aí teve uma seguidora que falou assim, ou a Isabelle é muito doida, ou ela é muito realmente apaixonada pelo que ela faz. Porque, gente, como que ela ousou dançar desse jeito? Quando eu li esse comentário, eu falei, os dois, uma mistura. É aquele negócio de eu faço jus à música que cantam pra mim, né? Isabela, guerreira. Sou guerreira mesmo, gente. É realmente. Pra cima. Parabéns de verdade. Certo. Porque eu acho que isso demonstra o amor que você tem pelo que você faz. Então, quando você coloca amor, não tem joelho, não tem nada que te impeça de estar ali. De verdade. Graças a Deus deu tudo certo. A gente fez um trabalho de força-tarefa. E aí agora, realmente, eu tô 6 semanas de fisioterapia, de reabilitação. Não posso treinar na academia como eu queria treinar por 6 semanas. Tenho que dosar os movimentos, tenho que fazer fisioterapia no joelho, atrás. Fiz uma ressonância, tá tudo ótimo, graças a Deus. Mas realmente teve algo mais muscular. Um pouquinho mais grave, Teve uma lesãozinha aqui na frente, grau 1 também, mas tô tratando com a fisioterapia. E já tá tudo ótimo, entendeu? Vai chegar tudo aí. Certo, tudo gente. certo, pronto. Ano que vem tá 100% inteirona lá dançando de novo. Pra cima, galera, pra cima. Isa, a gente tá chegando no finalzinho, mas eu queria saber sobre os seus planos futuros. Porque, assim, você lançou um livro também. Pra quem não sabe, Isabelle Nogueira é formada em letras, tá bom, gente? Ela é tudo isso e mais um pouco. Sim. E eu queria saber um pouco se tem, assim, planos futuros para essa área da literatura, já que você lançou agora um livro infantil. Tem planos mais para Festival de Parintins, Amazônia, mais envolvidos, né, nessa causa que você fala tanto? Como que tá funcionando os planos da Isabelle? Tem um plano, realmente agora vou lançar o meu livro em Manaus, que eu lancei em Parintins. Na verdade, eu lancei no Rio de Janeiro, na Bienal do Rio de Janeiro. Gente, tô muito pávula. Gente, ela tá chique, tô muito pávula, entendeu? Minha primeira obra sendo lançada na Bienal do Rio de Janeiro, gente! Foi melhor do que eu imaginava, gente.
Não, Pietra, deixa eu te falar. Que absurdo. Se você um dia quiser algo na sua vida e não sair do jeito que você quer, algo bom, correto, legal, bacana, não saiu como você quer, é porque vai sair melhor do que você imaginava. Amém. Vai sair. Escute o que eu tô lhe falando. Tu sabe que essa entrevista aqui, então, é pra eu começar a confiar ainda mais nas coisas que eu quero. E você que tá assistindo também é isso, galera. tá, Vamos reagir, hein, Pelo gente? amor de Deus. Eu sou prova viva disso, Porque gente. desde o começo da entrevista tá falando isso realmente, né? Desde o BBB, aí foi o do festival, de você se machucar. Sim. Agora, Sim, você tem que acreditar, não, tem que ser positivo. Eu penso assim, eu sou uma boa filha. Eu sou uma boa irmã, uma boa amiga. Eu sou isso e aquilo e tal. Eu me esforço pra ser sempre melhor. Por que vai dar errado? Não tem por que dar errado. Gente, não tem por que dar errado. Então, se você nasceu pra aquilo, acredita naquilo, é positivo, aí que suas escolhas não vão prejudicar a vida do outro, então não tem como dar errado. Então, assim, o que você quer não saiu como você quis, é porque vai sair muito melhor do que você quer. Eu ia lançar o meu livro lá em Manaus, no dia do Festival da Cunhã, dia 24 de maio, eu lembro bem. E aí não ficou pronto, né, os exemplares a tempo. E aí veio a ideia de lançar na Bienal do Rio de Janeiro. Foi muito melhor do que eu imaginei. Chegamos na Bienal, o livro esgotou antes de eu apresentar o livro. Sim. Então, assim, foi lindo, foi tudo perfeito, maravilhoso, me fortalece. O livro As Aventuras da Cunhã. É. Um livro e quadrinho muito lindo, que a gente tem um público-alvo de infanto-juvenil, mas toda a família desfruta do livro, porque a gente trata uma Parintins lúdica, educativa, o nosso linguajar, a nossa gastronomia. Então é muito bom e muito impactante para todo o Brasil. Inclusive, eu tenho um interesse, uma vontade, um projeto, se Deus quiser, de distribuir no Brasil inteiro. Legal. Né? De forma gratuita para as escolas, é algo que eu quero muito, para trazer mais educação da Amazônia, educação mais de brasilidade, mais nortista para o Brasil inteiro. Até para a gente furar várias bolhas e ter um olhar mais forte para o norte, mais carinhoso. Então, realmente é um projeto meu, se Deus quiser, em breve a gente vai ter vários lançamentos aí. Mas teremos agora em Manaus, né, a minha primeira edição foi lançada no Rio de Janeiro, em Parintins, e vai ser lançada agora em Manaus. Tem outros projetos para o Carnaval, agora vai já começar o Carnaval, né? E tem um projeto para o Carnaval muito forte, muito lindo, gente, que eu tô assim com a língua coçando para falar, mas ainda não posso falar, ainda não. Pode falar, acaba de confirmar. Não, Pietra, não pode, Pietra. Não pode falar ainda não. A gente vai ter que marcar uma outra entrevista então, daí, tá combinado. Vamos combinar. Lindo, um projeto lindo, gente, tá vendo no Carnaval aí. E também tem um projeto pra TV, né, que a gente também tá trabalhando em torno disso. Também vem aí, gente. Vem aí, sério. Que tu pode contar muito também, mas eu não posso contar, mas já te dei vários spoilers. Tá Pietra, bom. Eu acho que Pietra, sim. Não. Olha, te dei vários spoilers. Eu acho que sim, tá, gente? Aí eu vou aceitar. E aí a gente vai marcar uma próxima entrevista pra você contar com detalhes. Com detalhe, tá bom. Vou contar com detalhe. Combinado. Então tem vários projetos voltados pra essa área da comunicação no todo. E eu tô muito empolgada, muito feliz por tudo que tá acontecendo aí. Tem muitos projetos lindos. E eu até costumo falar que eu vou falando um por vez. Pra não entregar tudo de uma vez só, porque também a gente não dá pra entregar tudo, né, isso é verdade. Tem que ir assim, uma coisa pra outra, né? E trabalhando bonitinho também. Sim, né? Pra entregar tudo direito. Mas a gente tem esses projetos aí em vista já. É isso. Bom, Isa, eu quero assim te agradecer muito, porque… Como eu te falei, tava querendo te entrevistar há um tempinho, desde que você saiu do BBB. Que bom que as nossas agendas agora bateram. Fica o convite para você retornar para falar mais sobre essas novidades. Mas já para te agradecer e te parabenizar por tudo, porque você é uma mulher muito incrível, muito forte. Você dá voz para outras mulheres, dá voz para uma cultura, para um povo muito lindo. E eu fico muito feliz por você estar representando a gente, nós mulheres. Que linda! Então, de verdade, obrigada. Parabéns, sucesso para você. E conte sempre com a gente, que a gente sempre vai estar aqui dando ainda mais visibilidade para esse trabalho tão lindo que você faz, de verdade. Obrigada, Pietra. Amei esse bate-papo com você. Muito obrigada pelo carinho. E olha, Pietra, Parintins 2026, gente, hein? eu estou sendo convidada pela Cunhã, tá bom, sendo meu amor? convidada Então, se eu não for, é muita falta de vergonha na minha cara. É verdade, Pietra. Bora reagir, hein? Bora reagir. Tá muito Beijo, meu povo. Amei esse bate-papo com vocês. Gente, segue… Isa, seu arroba, por favor. Segue Isabelle Nogueira, meu povo. Pode seguir Isabelle Nogueira lá, vocês vão me encontrar. No YouTube também. Podem escrever Isabelle Nogueira, que vocês vão encontrar lá no meu canal do YouTube. Compartilhei toda a minha preparação para Parintins, inclusive agora recente. Vocês vão encontrar várias curiosidades. Uma mais linda que a outra, mais curiosa que a outra. Inclusive esse episódio que a gente falou aqui. De você maquiada dormindo. Maquiada dormindo, menina com o joelho ali, a menina a fisioterapeuta fazendo. Mano, uma grande loucura. Que no final, glória a Deus, deu certo. Amém, Vocês vão ver tudinho, gente. Saiu campeã, tá, gente? Então vai lá, segue. Segue até porque vem muita novidade por aí, né? Já que ela falou aqui, então vocês vão acompanhar por lá, tá? Segue também @carasbrasil, @carastv, que a gente vai estar trazendo muita entrevista legal
como essa. Isa, muito obrigada mais uma vez. Linda. Um beijo. Vamos finalizar com flecha? Uma flecha, vai. Aqui, ó. Isabela Guerreira. Arrasou, Pietra. Tchau, tchau, gente. Tchau, meu povo.